Pessoal, o tema do momento em Portugal é a energia, é o apagão. É o facto de nós termos passado a última segunda-feira sem eletricidade. Sem eletricidade, sem internet, sem comunicações, onde aquilo que havia era rádio. Muitas pessoas vieram perguntar-me: Luís, há realmente um crescimento de necessidades de energia? Como é que eu posso investir neste setor? E a verdade, pessoal, é que eu já falei aqui sobre isto. Tinha pensado voltar a falar sobre isto daqui a uns tempos, mais de um ponto de vista de ETFs. E na realidade aquilo que nós temos que saber, e eu acho que neste momento toda a gente já percebeu isto, é que as nossas necessidades de energia não têm nada a ver com antigamente. Eu gasto mais energia, provavelmente, num dia, mais eletricidade num dia, do que o meu pai com a minha idade ou o meu avô gastavam tipo num mês. Porque agora tudo o que nós utilizamos, de alguma forma, precisa de energia. E nós estamos a tentar, e quando digo nós estou a dizer a Europa, a sociedade, estamos a tentar ao mesmo tempo produzir mais, mas tentar produzir mais limpo, mais verde, digamos assim. Então o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Como investir nesta indústria, digamos assim, da energia limpa, da normal energia verde. E pessoal, vocês já sabem, eu não sou um conselheiro financeiro, eu vou dar-vos aqui alguns exemplos de alguns ETFs simples, cada um deles ligeiramente diferente porque se foca mais numa área de energia ou em várias, mas a ideia aqui é como é que eu posso investir em energia se tu acreditares, estas empresas vão evoluir, vão faturar cada vez mais porque a necessidade vai ser cada vez maior. E em teoria, aquilo que dizem os grandes experts, e que já o dizem há muito tempo, é que as necessidades da nossa civilização, de um ponto de vista energético, será cada vez maior. E aquilo que nós produzimos hoje, de um ponto de vista energético, é muito, muito, muito mais do que o que se produzia há 100 anos. E aquilo que se vai produzir daqui a 100 anos será tão mais do que o que se produz agora, que nem sequer vai haver comparação. Pessoal, ainda antes de começar, dia 10 de maio, portanto falta muito pouco tempo, vou estar no meu Arena, no XTB Investing Day, para falar, eu e muitas outras pessoas, falarmos sobre investimentos. Aparece por lá, falamos um bocadinho, tiramos dúvidas, e então, bora lá agora à energia limpa. Então, pessoal, aquele que é provavelmente o ETF de energia mais conhecido é o ICLN, iShares Global Clean Energy. Estamos a falar de um ponto de vista de tamanho, se calhar no primeiro ou no segundo ETF a nível mundial, de um ponto de vista de energia limpa. E de longe, aquele que tem a comissão mais baixa. Por isso, este pode fazer todo o sentido. De mencionar que este ETF, neste momento, entre 20% a 25% do que é este ETF é a energia solar de empresas americanas. Como vocês sabem, as grandes empresas americanas dominam o mercado de ações. E, portanto, é óbvio que nestes grandes ETFs também lá estão no início as grandes empresas americanas desse setor. Neste caso, por exemplo, entre 20% a 25% ser energia solar de empresas americanas, logo aí diz-nos mais ou menos o que é este ETF. Mas a isto juntam-se os grandes líderes a nível europeu, por exemplo, a Iberdrola, espanhola, está lá. Então, este é um bom ETF, energia limpa, grande volume, grande liquidez, com comissões muito, muito baixas e para o mundo inteiro. A seguir, aquele que é provavelmente o maior de um ponto de vista de volume, mas não o mais barato, é o GRID, G-R-I-D. E aqui estamos a falar de algo muito focado para empresas que estão a construir infraestruturas chamadas as Smart Grids. E aqui não entendem algo muito técnico, até porque eu não sou um especialista de eletricidade, mas estas Smart Grids são essenciais. Agora, quando estamos a fazer esta transformação de passar de combustível, carvão, gás, dessas coisinhas todas, para estas energias limpas, o sol, o vento, geotérmico, marés, o que quer que seja. Tudo isto precisa, para uma melhor transição, destas smart grids a vários níveis, em tudo o que tem a ver com a transferência, digamos assim, da energia e também, obviamente, a estabilidade da mesma rede. Este fundo, eu estou a olhar aqui para as minhas anotações, chama-se First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grids Infrastructure Index Fund, GRID, G-R-I-D, focado, obviamente, em empresas americanas. Outro muito conhecido é o TAN, que é o Invesco Solar ETF. Aqui estamos a falar, como o nome indica, energia solar a nível mundial, aqui com grande peso, principalmente em empresas chinesas, que estão muito à frente de um ponto de vista tanto de volume como também de desenvolvimento, de updates constantes. As empresas chinesas estão muito à frente da grande maioria do mundo em termos de energia solar. E em termos de produção, então, é uma coisa abismal. Então, este é um ETF global de energia solar, mas com uma porcentagem muito interessante nas grandes empresas chinesas. Aqui estamos a falar de um ETF que não é muito grande. Aliás, pessoal, todos estes ETFs que eu vou falar aqui hoje são ETFs que têm 30, 40, 50,
100 empresas no máximo, alguns só têm tipo 10. Aqui estamos a falar de um ETF mais ou menos ali na média dos 40, 35 a 40 empresas. Não sai muito daqui, vocês nunca vão ter ETFs de energia, principalmente energia limpa. Não são assim tantas as grandes empresas no mundo, portanto não fiquem à espera de ETFs gigantescos, porque não vão existir em termos de diversificação. Outro global, tal como o primeiro que eu falei, o ICLN, vocês têm ainda o QCLN. Em vez de ser ICLN, é QCLN. É também global, para todo o tipo de energias limpas, mas menos empresas. Também à volta das 40. No entanto, qual é para mim a grande diferença entre o ICLN e o QCLN? É que o QCLN não se foca só em empresas que fazem a produção e o envio, a transferência ou transporte, digamos assim, de energia, mas também se focam em empresas que utilizam muito essa energia limpa, que estão dentro, digamos assim, do marketing do setor de energia limpa, e é por isso que, por exemplo, este ETF tem lá dentro a Tesla. Porquê? Energias renováveis, baterias, em vez de ser a combustão. Portanto, está dentro daquela ideia de energia limpa, de energia que não venha de combustível fóssil e, portanto, tem outras empresas, é um bocadinho mais alargada. Se quiseres uma coisa ainda mais alargada e, portanto, não ser só as empresas que fazem essa produção e esse transporte de energia, mas também empresas que, de alguma forma, ajudam com o suporte digital, com o software, fazer com que tudo funcione de um ponto de vista digital. Para isso, então, tu tens aqui um ETF, que é o NETZ, portanto, NETS, que é um ETF um bocado mais caro, mas que alarga um bocadinho ainda mais o horizonte até para empresas a nível software, como por exemplo a Microsoft, que está lá, uma porcentagem pequenininha, mas a Microsoft faz muito software, tem muita plataforma, tem muito produto, que é aquilo que sustenta também muitas destas fábricas, muito deste transporte. E tem mais coisas. Este ETF tem, por exemplo, a Airbus. Porquê? Porque a Airbus está a gastar muito dinheiro, está a investir bastante em tornar os seus aviões muito mais eficientes, a utilizarem também outros tipos de energia, em vez de ser só o combustível normal. Isto obviamente vai demorar aqui alguns anos, mas é um ETF que se prepara para alguma disrupção, digamos assim, na forma como certos setores utilizam energia de uma forma e vão passar a utilizar outro tipo de energia. Este acaba por ser um dos ETFs mais diversificados que eu estou aqui a mostrar. É também um que tem uma comissão um bocadinho mais alta do que os outros que eu estou aqui a dizer, mas é mais diversificado. Se vocês quiserem uma coisa que toque a energia, mas que não seja completamente só fábricas, empresas que criam e transportam energia, este pode ser interessante. E parando aqui um bocadinho, reparem, depende muito do quanto é que vocês querem entrar, digamos assim, de forma afunilada na área da energia. Vocês podem querer uma coisa muito focada só num tipo de energia, podem querer algo para todos os tipos de energia, mas só para quem produz ou só para quem transporta, digamos assim. Ou lá está, podem depois também ter aquelas empresas que estão a utilizar essas energias renováveis para fazer uma disrupção no mercado, e por isso é que a Tesla é um exemplo num desses ETFs, e estão lá outras empresas de carros elétricos, mas depois também podem largar ainda mais, lá está, para software, para outras empresas que estão neste momento a investir muito para ver se conseguem dar um salto, mas que neste momento ainda não o deram, essas coisinhas todas. Até porque, de um ponto de vista político, tanto a Europa como os Estados Unidos, mas também a China, e a China de uma forma até bastante clara e muito, muito focada, estão a pressionar, de um ponto de vista político, estão a pressionar todas as empresas, tudo o que está à volta, para existir esta transição. Eu, por exemplo, tenho falado aqui muito da Ventus, e tu sabes que eu já investi na Ventus. A Ventus é uma plataforma P2P, onde aquilo que eu faço é, eu ponho lá dinheiro, a Ventus pega nesse dinheiro, com esse dinheiro cria infraestruturas elétricas para a produção de energia solar, eólica, geotérmica e outras, vão construindo essas grandes infraestruturas, essas grandes redes. Eu invisto o meu dinheiro e eles dão algo em retorno, porque é realmente um mercado em grande expansão. E eu, de forma muito rápida, posso mostrar aqui o quanto é que já investi. Como eu te estava a dizer, eu já investi na Ventus, já investi aqui 2 vezes. A primeira vez que investi 1.000 euros e investi 1.000 euros nesta infraestrutura que está aqui em termos de painéis solares. E se vocês repararem, e se eu andar aqui muito para baixo, eu já vos mostrei isto algumas vezes, eu investi 1.000 euros no dia 8 de dezembro do ano passado, ganhei aqui logo uns bónus e depois fui ganhando 51, 52 cêntimos, 53 cêntimos ao longo do tempo, todos os dias, e quando pude retirar o dinheiro pela primeira vez, foi praticamente 5 meses depois, onde eu tirei com um lucro de 69 euros, mais ou menos. O que quer dizer que com 1.000 euros eu ganhei 69 euros em 5 meses.
A partir do momento que eu pude tirar, eu tirei porquê? Porque depois há outros projetos onde pode fazer sentido ou não eu colocar então o meu novo investimento, porque os retornos obviamente vão subindo e vão descendo também consoante a infraestrutura. Não se esqueçam é que sempre que vocês fazem um novo investimento, durante alguns meses vocês não podem tirar o dinheiro. Aqui na Ventus o foco é investir em grandes centros de produção elétrica, em que emprestas, digamos assim, o teu dinheiro para ajudar à construção com um retorno expectável. Claro que existe sempre riscos em qualquer investimento, e aqui a Ventus funciona como uma forma que pode ser interessante de tu diversificares. Outro aspecto interessante é que a Ventus está a ter resultados financeiros a melhorar ao longo do tempo, mas eu também vou estar sempre atento aqui a esta parte e também vos vou dizendo. Para te mostrar aqui o meu segundo investimento, foi este aqui, uma vez mais sempre em juro composto, em que eu investi 1000 euros mais os 50 de bónus, comecei a ganhar aos 55 cêntimos por dia, 56 cêntimos, e neste momento estou a ganhar 57 cêntimos por dia. Na altura em que for possível tirar, que vai ser no dia 1 de julho, eu logo vejo. Se fizer sentido para mim, eu retiro. Se não fizer, não retiro. Para já, com os 1000 euros com que comecei aqui, estou com 85 de lucro. Se tiveres curiosidade de pelo menos inscrever-te e veres como é que isto está, a Ventus tem patrocinado alguns vídeos aqui no canal e por isso, se tu te inscreveres, obviamente eu também agradeço. Mais um ETF muito aberto que pode fazer sentido é o PBW, que se chama Invesco Wilder Hill Clean Energy. Aqui estamos a falar de um ETF que é muito diversificado. 60, 70 empresas dentro deste ETF, o que é bastante para um ETF de energia. E aqui temos de tudo, incluindo biomassa, combustíveis a hidrogênio, há N coisas. Aqui é um ETF não só para quem neste momento já está a ganhar muito com esta energia limpa, mas também para muitas empresas que estão a tentar criar grandes inovações. E lá está a questão da biomassa, a questão do hidrogênio e muitas outras. Se vocês quiserem, uma parte pequena do vosso portfólio pode ser esta diversificação, pode ser interessante a longo prazo. E aqui repare, eu digo pode, porque nós não sabemos, quer do nível político, quer de um ponto de vista tecnológico, o que é que vai disparar. Temos aqui N possibilidades de caminho nos próximos anos enquanto grandes fontes de energia, mas pode haver, de repente, um disparar da ordem política que aponta mais para a energia nuclear, vamos supor, ou pode haver uma grande disrupção de uma grande nova tecnologia que muda por completa a forma como nós produzimos um certo tipo de energia e a coisa disparar por aí. Nós não sabemos, por isso a diversificação aqui pode ser importante. Vocês já sabem, eu não sou um conselho financeiro, não vos estou a dizer para vocês comprarem estes ETFs. Estou a dizer-vos que dependendo de quais é que são as áreas dentro da energia limpa que vocês querem tocar, estes podem ser os mais interessantes. Por fim, há ainda um outro ETF, também bastante conhecido, apesar de com liquidez mais baixa, que é um ETF da Spider, que é o CNRG. E aqui estamos a falar de um ETF que tem, como eu estava a dizer, uma liquidez mais baixa, não tem grandes comissões e é um ETF que anda ali entre as 40 e as 45 empresas, mas nenhuma delas tem uma posição muito grande em relação às outras. Portanto, tem tudo ali a rondar os 2, 3, 4%. É nisto que anda, não há nenhuma acima dos 4,5%, acho eu, neste momento. É tudo muito igual. No entanto, é focado em muitas empresas americanas. É quase tudo empresas americanas e algumas chinesas. É praticamente só isso. É, acima de tudo, um ETF para aquelas pessoas que digam assim: ok, eu sei que nós vamos precisar de muito mais energia, mas como não faço a mínima ideia de qual é que será a tecnologia, qual é que será a fonte de energia, qual é que será a empresa que vai disparar, então aquilo que eu vou fazer é ponho praticamente a mesma quantidade em todos. É um ETF muito focado em ter aqui 40, 45 empresas, valem quase todas o mesmo, o mercado americano e um bocadinho de mercado chinês. Este, obviamente, é para mesmo muito longo prazo, porque é focado em eu não sei o que é que vai disparar daqui a 20 anos, vou ter um bocadinho de todos. E então não se foca tanto nas empresas que podem valorizar agora, que é o que a maior parte dos ETFs fazem, estão sempre a gerir mais ou menos quais é que são as empresas que devem ter uma maior percentagem no ETF, porque vão dar um bocadinho mais no próximo mês, no próximo ano, nos próximos 5 anos. Este não, é uma coisa mesmo muito, muito diversificada. Pessoal, estes ETFs que eu vos mostrei aqui, quase todos eles são interessantes, dependendo obviamente do que é que tu queres. Eu, para mim, o que faz sentido, e pode não fazer sentido para vocês, é ter um ETF minimamente diversificado, principalmente Estados Unidos e China. A Europa também tem tido algumas evoluções interessantes, alguns desenvolvimentos, algumas descobertas, mas a verdade é que Estados Unidos e China estão à frente. China, de um ponto de vista de inovação, Estados Unidos não só de um ponto de vista de inovação, mas também de um ponto de vista, obviamente, da confiança dos mercados, do marketing também. E nós sabemos que as ações
também é muito na base da confiança. Não é só ter o melhor produto, é ter um bom produto e confiar que aquela empresa vai correr bem, que com aquele governo as coisas vão correr bem e por aí fora. E então, China e Estados Unidos, para mim, fazem sentido num ETF focado em energia limpa. Destes aqui, pessoal, o que eu vos posso dizer é que eu não tenho assim um grande favorito. Apesar de, obviamente, saber que o primeiro de todos que eu falei, o ICLN, é provavelmente aquele que fará mais sentido para mais pessoas. Estas empresas vão dar cada vez mais lucro, mais dividendos, porque nós vamos consumir mais. Se estas empresas todas estão nesses ETFs, existem daqui a 20 anos? Se calhar não. E também não nos podemos esquecer de uma coisa. As empresas de energia não são muito apelativas de um ponto de vista de mercado. O que quer dizer que dão muito lucro, normalmente dão excelentes dividendos, mas de um ponto de vista de valorização, não são as empresas que sobem mais. Há 20 anos, as grandes empresas mundiais no mercado eram as empresas de petróleo e de eletricidade. Atualmente não estão no top 20. Principalmente em mercados que sejam muito bons. Se tu olhares para um mercado português, que é um mercado mais fraco de um ponto de vista de ações, tu vês, no nosso top, vês as grandes empresas de energia. Vês a Galp, vês a EDP, vês a EDP Renováveis e por aí fora. Portanto, não esperes ETFs que sejam brutais de um ponto de vista de valorização. Vê ETFs que te vão dar bons dividendos, porque te vão dar bons lucros e dali, de alguma daquelas empresas, sairá uma que será fantástica, se calhar com alguma patente, com alguma inovação, por aí fora. Se a tua mentalidade for muito essa, não só de dividendos, mas também de valorização, então se calhar o ICLN pode não ser o mais apelativo, tens que ir para um que, para além de ter as empresas que fazem, que produzem eletricidade, ter também as empresas que a usam, que a demonstram, que a levam até ao público de alguma forma. Por isso é que eu falei-vos também do QCLN, que já tem outras empresas, como por exemplo, empresas do ramo automóvel elétrico, ou até a NETZ, a NETS, que é um ETF que é focado também nas empresas que têm o software que faz com que tudo isto funcione. E aqui depende da vossa estratégia. Pessoal, espero ter ajudado. Comentem aí em baixo. Não te esqueças de uma coisa. Dia 10 de maio vou estar no meu Arena, no XTB Investing Day, para falar sobre investimentos. O link está em baixo para poderes inscrever. Um grande abraço, até à próxima.